Bom dia, moçada. Ah, mas eu tô enrolado com isso aqui, vocês não estão entendendo tanto, não, sabe? Já, já gravei, já reiniciei, já achei que não estava gravando, voltei, apaguei. Um pouquinho de paciência com o old teacher, né? O velho professor. Então, conforme nós já havíamos conversado anteriormente, nós, eu passei para vocês um texto, né? Que é a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, que é justamente um documento importante, sabe? Não só para os estadunidenses, né? Mas para a história, porque a partir esse documento ele vai inspirar, né? Vários outros documentos aí nesse fenômeno de descolonização da América a partir do final do século XVIII e aí adentrando todo o século XIX. Esse documento ele vai ter uma grande influência, vai repercutir muito nesses movimentos futuros, né? No Brasil, por exemplo, nós fizemos a nosso projeto de independência muito baseado nesse documento da independência dos Estados Unidos e justamente buscando na independência das 13 colônias sustentação ideológica, né, jurídica, política para a formação do Estado Nacional Brasileiro, a partir de 1822. Então, é um documento interessante que nós vamos discutir ele aí um pouco para frente, né? Mas antes da gente entrar de fato na discussão aí desse documento, nós vamos fazer uma recapitulação com vocês a respeito das pré-condições, né? Como é que foram as características da colonização inglesa na América, é um tanto quanto diferenciada dos outros processos colonizadores de outras nações, né, europeias, caso da Portugal, caso da Inglaterra, da França, né, que também aqui tiveram as suas colônias implantadas, né? Então, vamos fazer uma recapitulação para a gente compreender aí o movimento que vai culminar na famosa Guerra de Independência dos Estados Unidos, uma guerra muito sangrenta, e que eu também já sugeri a vocês que vocês assistam, né? O filme, baixem aí o filme, O Patriota, um filme estrelado por Mel Gibson, né? Um filme belíssimo, né? Que nos dá um pouco da dimensão, os produtores, os diretores desse filme, né? Os roteiristas, foram muito felizes em nos dar em trazer assim uma informação tanto quanto mais, né, pictórica a respeito dessa guerra de independência, né, trazendo aí o envolvimento das famílias, né, dos pequenos, dos agricultores, dos escravos, né, da participação da população afrodescendente. Então esse filme é um filme que vale a pena assistir, né? Então no momento em que vocês tiverem um tempinho, beleza, vocês baixam o filme e dão uma. Nós, inclusive, se nós estivéssemos na nossa normalidade, era a minha pretensão colocar esse filme para a gente assisti-lo, né? E aí, com isso, fazer um pequeno debate a respeito do filme, né? Sobre a contextualização desse filme durante a Guerra de Independência. Bom, mas então, voltando lá, eu abri aqui, fiz um PowerPoint de apresentação para vocês, que eu vou apresentar, né?
para vocês. E nós vamos... eu estou aqui abrindo o compartilhamento aqui, né? Estou compartilhando com vocês já. É isso. Esse PowerPoint para a gente seguir aí um roteiro, né? Beleza? Né? Certamente vocês já estão visualizando aí, né? Então tá aí, Independência das 13 Colônias Inglesas na América. Eu sou Vicente, 19/8, aula de 2020, né? Então, vamos lá. Então, como eu dizia para vocês no início, nós vamos apresentar algumas características da colonização inglesa na América, né? Situada na costa atlântica da América do Norte, hoje, né, o continente americano, a parte norte do nosso continente, na costa atlântica, né, ali foram implantadas, inicialmente, aí, a partir do século XVII, né, os primeiros núcleos coloniais ingleses na América. E foi isso possível porque os espanhóis que detinham, né, a propriedade né, de explorar o continente americano, aí pelo tratado, especialmente pelo Tratado de Tordesilhas, de 1497, né, 1497. Então, ali pertencia aquela região, naturalmente, à coroa espanhola. Mas a Espanha, ela não empreendeu nenhuma forma de colonização nesse espaço geográfico do norte da América do Norte, especificamente porque não havia interesse da administração espanhola em explorar esses espaços, né? Já que ali não havia uma novidade de produção ou produção de excedentes que suscitasse uma iniciativa colonial espanhola nos moldes que a Espanha empreendeu nas outras partes do continente americano, especialmente na América hoje chamada América Central e América do Sul, né? Então, pequenas partes ali da América do Norte, mais ligadas à América Central, especialmente ao vice-reino do México, né? É que os espanhóis atentaram, né? Tiveram um processo colonial mais incisivo, mais imperativo. Aquela região ali da América do Norte, ela ficou tanto quanto abandonada, o que possibilitou a chegada desses ingleses, e aí a coroa espanhola não teve como reclamar, já que ali, inclusive, houve algum acordo, né, político, econômico, para que eles ocupassem essas regiões. Então, em princípio, é a formação das chamadas 13 colônias durante o século XVII na América do Norte, né? O destaque que nós damos nessas características da colonização é que as colônias do Norte, elas, ali 7 colônias do Norte, né, destaque, lembrar algumas aqui, não nos interessa muito isso, mas Nova York, New Hampshire, Nova Inglaterra, né, nessas regiões ali do norte, acima ali da Virgínia, etc., a colonização se deu de uma forma diferente das chamadas colônias do Sul. Essas colônias do Norte, embora o sistema colonial inglês na América propiciasse algo em comum a essas colônias, que era, e até coloquei para vocês no PowerPoint, na apresentação, entre aspas, né, uma certa autonomia administrativa, uma certa autonomia político-administrativa e econômica, né? Então, isso era comum a essas colônias. Mas o destaque maior para as colônias do Norte é que essas colônias do Norte, elas
o que foi implantado um sistema de economia baseado na pequena propriedade, pequenos lotes divididos, né, ali pelos donos da colonização, dividiram isso em pequenas propriedades, e nessas pequenas propriedades surgiu o que nós chamamos de uma economia diversificada, ou seja, uma economia com várias formas de produção, serviços, coleta, é, plantações, criação de animais, né? Então, e montou-se nessas pequenas propriedades uma economia de vários produtos, né? Que não só utilizavam esses colonos para a subsistência, mas num pequeno excedente para essa, esse comércio intercolonial. Então, basicamente, nessa pequena propriedade, as famílias, né? Os familiares, a família tomava conta da propriedade, então a mão de obra era uma mão de obra livre, né? Baseada já nos princípios capitalistas, né? Uma mão de obra livre. E a economia de subsistência, conforme está aí colocado para vocês, no sentido de que essa economia era voltada para o mercado interno. O que hoje nos apresenta, né, como básico desse mercado interno americano ser tão consumidor, né? Os Estados Unidos têm um mercado interno de muito consumo, né? Para vocês terem uma ideia, nos anos 70, na Guerra Fria, durante aí os anos 60, os anos 70, os Estados Unidos passou a ser o maior consumidor do mundo, né? Ali chegou as cifras, aos índices de 54% de toda a produção mundial era consumida nos Estados Unidos. Então faz daquele país um país de uma economia muito forte, porque ele tem um mercado interno muito forte. A partir daí, ele vai criar o seu mercado externo muito forte também, né? A maior potência do mundo. Hoje, questionada aí pela China, mas ainda é a grande potência, né? Então, essa economia de subsistência voltada para o mercado interno foi fundamental nessa formação desse mercado consumidor americano, dos Estados Unidos, né? As colônias do Sul, ao contrário das colônias do Norte, por causa de clima, por causa de relevo, né, por causa da geografia desses espaços, foi montado grandes propriedades rurais, né? E a partir daí o surgimento de uma aristocracia rural poderosa, né? Colonial. Essas grandes propriedades se dedicavam à monocultura, né? Ora do trigo, ora do milho, ora do algodão. O algodão, uma importância muito grande para, posteriormente, a, a, a industrialização na Inglaterra, não é isso? Já no século XVIII. Então, as grandes plantações, as grandes propriedades monocultoras. E aí se optou pela mão de obra escrava, né? Então trouxeram os, os africanos, né, para a América e para trabalhar como escravo, não é isso? Lembrando sempre que a escravidão foi um, um elemento de comércio e de ganho de capital riquíssimo, né? E os ingleses foram, ao lado aí dos portugueses, né, grandes escravocratas, né? Recentemente a gente assistiu aí a derrubada de uma estátua de um escravocrata lá na Inglaterra, né? Tiraram a estátua lá que homenageava um vendedor de escravos, né? Então, posteriormente a Inglaterra vai criar, ela vai transformar esse escravagismo numa luta contra o escravagismo e vai ser a pioneira aí no embate contra a escravidão. Mas
Lá no sul foi implantada o que nós chamamos de mão de obra escrava, negra, africana, não é isso? E cuja economia, essa monocultura, voltada para o mercado externo, o mercado exportador, né? Que produtos que são de grande valia no mercado internacional, especialmente o mercado europeu, né? Então, ali também a presença de empresas, né, da Inglaterra se fez mais presente. Então, é basicamente percebido isso, né? Essa dicotomia entre o norte e o sul. Posteriormente, mais na frente, nós vamos falar do conflito dessas duas correntes econômicas, duas estruturas econômicas, mas vamos seguindo aqui, né? É, para falar, então, visto essas estruturas, visto como é que se deu essa, essa colonização inglesa na América, né? E, portanto, dando ao colono uma certa autonomia político-administrativa, econômica, é, nós vamos falar do que vai anteceder, de fato, o que nos interessa, que é a Guerra de Independência, né? Então, eu cito para vocês aí a Guerra dos Sete Anos, né? Entre a Inglaterra e a França. Essa guerra travada lá no palco europeu, mas teve os seus desdobramentos no continente americano, né? Então, aí cito para vocês também mais um filme que, se vocês tiverem interesse em assistir, ele nos mostra algo em torno disso, né? Não o filme não é bem sobre, mas ele tem espaços que trata dessa guerra dos Sete Anos com seus desdobramentos no continente americano, que é o filme O Último dos Moicanos, né? Um filme belíssimo, Jerry Lee Lewis, não, como é que é o nome dele? Daniel Lee Lewis, um ator, né, premiadíssimo aí. Então, esse filme mostra um pouco esse embate entre a França e a Inglaterra no continente americano. O fato é que a França sai derrotada na guerra, né? Perde as suas colônias na América, especialmente o Canadá, parte aí da Louisiana, né? Que é hoje território ali da região do Vale do Mississippi, Missouri, né? Perde ali a região de Ohio, etc. E tem que devolver isso, tem que passar isso para a Inglaterra. Mas a guerra é uma guerra dispendiosa, tanto para ambos os lados, né? A despesa de guerra foi muito grande. Então, a partir daí, a Inglaterra vai lançar sobre as suas colônias, né, o que no segundo tópico aí nós falamos, que é o aumento e a criação de impostos sobre as colônias. O que vai surgir a partir daí um movimento, né, de embate entre os colônios e a metrópole, a colônia e a metrópole, as colônias e a metrópole, né, cujo essas colônias tinham seus representantes no parlamento inglês, né? Mas a coroa inglesa precisava desses recursos, né, para debelar a crise econômica imposta pelos gastos financeiros provocados pela Guerra dos Sete Anos com a França, né? Então, além de aumentar as taxas, você cria impostos novos. Aí você tem, por exemplo, imposto sobre o açúcar, né? Imposto sobre o açúcar sobre... Havia um comércio colonial muito rico, né? Muito importante, do açúcar com as Antilhas, o mar ali do Caribe, né? Com as colônias, o açúcar, um produto valorizado, né? O melaço, dali você tirava bebidas, né? O rum, etc., né? Então, isso criou imposto sobre esse açúcar e demais subprodutos, né? Me perdoem. E houve uma reação muito grande, né? Contrária a esse aumento dessa criação de impostos. O imposto sobre o selo, que é um imposto criado sobre
documentos, cartas, jornais, informação, etc., né? Imposto sobre o chá, já que havia um comércio muito intenso de chá, especialmente com a cidade de Boston, posto de Boston, dos portos mais importantes das colônias na América, né? O que criou um atrito muito grande, e os americanos, disfarçados lá de indígenas, botaram fogo lá e não, jogaram uma carga de chá no mar, no porto de Boston, e a coroa inglesa intervém nesse porto, né? Aí é um grande conflito. E a partir daí, embora ela tenha recuado em muitos desses aumentos em alguns desses impostos, mas o fato desse embate no chamado Porto de Boston, entre colonos e o exército inglês, fez com que a Inglaterra colocasse as leis intoleráveis, né? Que aí reprimia fortemente e, e se impunha, né? Decisivamente sobre a administração colonial. O que fez a partir daí? Em 1774, o primeiro foi constituído o chamado Primeiro Congresso da Filadélfia, famoso, né? Por isso lá nos Estados Unidos hoje ainda está lá a Filadélfia como berço da independência, né, das três colônias. Esse primeiro congresso de 74, ele elabora o documento que eu passei para vocês, né, a partir aí da liderança de Thomas Jefferson, né, entre outros, né, destaca aí John Adams, Hamilton, né, Benjamin Franklin, né, entre outros, né, líderes coloniais, e muitos deles representantes no Parlamento Europeu, portanto, com uma envergadura de conhecimento no embate parlamentar, né? Então, pessoas preparadas, né, para isso. Então, no Congresso de Filadélfia de 74, foi criado e elaborado o documento que é a chamada Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, né? Nessa declaração, nós vamos perceber ali uma alta influência, uma grande influência das teorias de John Locke sobre o Estado, né? Especialmente quando se trata da propriedade, mas especificamente sobre os iluministas, né? Mormente no que se toca à questão da liberdade, né? Então, esse documento elaborado é um documento que tem uma influência muito grande, iluminista. E a partir da declaração, né, desse documento, a confirmação desse documento como um pressuposto de rompimento com a metrópole inglesa, né, em 1775, a Guerra de Independência, né, inicia-se a Guerra de Independência. No chamado Segundo Congresso da Filadélfia, é eleito como chefe das Forças Armadas do Exército Colonial o general George Washington, um sujeito que tinha já uma experiência na Guerra dos 7 Anos, no continente americano, né? Ele tinha toda uma experiência já de batalha, portanto, eu sei que preparado, né? É dado a ele a condição de chefe desse exército colonial e, a partir daí, a montagem desse exército e, consequentemente, a guerra, né? Começa lá na Batalha de Lexington. Em princípio, essa guerra se estende, né, bastante, né? Ela vai se estender por vários anos. Os Estados Unidos sofreram algumas derrotas iniciais, mas, consequentemente, quem assistiu o filme do Patriota vai ver que em determinado momento aí, por meados já de 1777, 78, começa já
as vitórias do chamado Exército Continental sobre os exércitos ingleses. E em 1781, na chamada capitulação de Yorktown, né, a Batalha de Yorktown, os exércitos ingleses foram derrotados. Abrindo um parênteses aí para vocês, foi decisivo na Guerra de Independência dos Estados Unidos, uma guerra muito sangrenta, né, muito violenta, alguns acordos e algumas posturas na Europa que isolaram a Inglaterra nesse embate contra os colonos americanos. Né? Ou seja, neutralidade da Rússia, né? Neutralidade da Espanha e da Prússia e outros estados que não quiseram se meter nisso, até porque tinha alguns restícios contra, especialmente a marinha inglesa, que já dava sinais de domínio, né, dos mares. Então, no sentido de enfraquecer os ingleses, né? A França, por uma série de questões, era, né, adversária, inimiga, por assim dizer, dos ingleses, manda uma grande ajuda para os Estados Unidos. É fundamental essa ajuda dos franceses para os americanos, colonos americanos, para reverter o resultado do embate da Guerra de Independência, né? A Inglaterra manda lá um sem número de navios, né, de exército, e aí, junto ao exército chamado Continental, sobre o comando do general George Washington, as colônias chegam, vencem os exércitos ingleses, né? Os exércitos, a Inglaterra se vê obrigada a aceitar a separação das colônias, né, da hora anterior colônias na América, e agora o surgimento de um novo Estado. Né? Dentro da historiografia, colocar a independência das três colônias no bojo das revoluções burguesas é um tanto quanto questionável, ou questionado. Né? Primeiro porque uma revolução, ela derruba uma estrutura, né, destrói uma estrutura e implanta uma estrutura diferente, oposta. Né? Oposta não seria a palavra, uma estrutura diferente. Então, ela destrói aquela estrutura instituída e agora institui uma nova estrutura. Né? E na América isso não ocorre. Né? Até porque não houve um rompimento, por exemplo, com o processo econômico, né, com a estrutura econômica vigente. Nós estamos aí já na consolidação do capitalismo, né? No tempo do capitalismo já está se consolidando como modo de produção econômico, em detrimento já do final, né, do esgotamento do modo de produção feudal. Então, nesse sentido, lá na colônia já havia uma relação econômica básica, dominante do capitalismo, das relações de capitalismo, né, de mão de obra, de lucro, e assim por diante, né, da concorrência, da propriedade privada, dos meios de produção, etc. Com exceção do Sul, que ainda está lá o escravo. Né? Mas também, a partir da Guerra de Independência, ou da Declaração de Independência e da independência em si, o escravagismo continuou no Sul. Né? Não se mexeu nisso. Então, portanto, tratar isso como revolução é meio contraditório, é meio contestável. Né? Mas, por outro lado,
É a partir desse movimento é que começa a colocar né, o fim do sistema colonial. Então, você sai do processo de exploração colonial agora por uma autonomia e soberania e a criação de N estados, né, independentes, que, de certa forma, também nos seus processos de independência também não modificaram as estruturas. É só a gente olhar para o caso do Brasil, né? O Brasil não teve uma guerra de independência, assim, uma guerra propriamente dita contra os portugueses, até porque foi um grande acordo político, né, cara, que tinha a bênção, por assim dizer, de Dom João VI, rei de Portugal. O camarada deixou aqui o filho, né, e disse: olha, tome a coroa antes que algum aventureiro a tome. Ele já sabia que aquilo ali. Então, aquele processo que vinha, né, a partir da independência dos Estados Unidos, ele não tinha como recuar, não tinha como ser parado, né? E já logo depois a independência do Haiti, né? E logo depois os movimentos de independência do México, e aí independências da América Latina, América Espanhola. Então, Dom João VI sabia muito bem disso, né? E não houve uma reação quando declarada a independência do Brasil pela coroa portuguesa. Então, de certa forma, né? E esse país que surge a partir do seu momento de independência também não mudou as estruturas absolutamente nenhuma. Então, nos Estados Unidos, é a mesma coisa, sabe? Nós não podemos dizer que foi uma revolução americana, conforme eles gostam de falar, né? A revolução americana, falam assim com muita propriedade, né? Muito gosto, muito entusiasmo, mas no estudado o contexto e as conjunturas, é complexo você dizer que está no bojo das revoluções. Mas o fato é que, a partir de 1781, surge o que nós chamamos de Estados Unidos da América hoje, né? Então, documentos, né, a União Perpétua dos Estados, né, a Confederação, a União dos Estados Confederados da América, etc., né? Havia todo um compromisso de você não transformar aquele espaço geográfico numa série de países. Então, formarem a partir dali uma confederação dos Estados Unidos da América. Esse é, de fato, o nome daquele Estado, né? E o que vai dar estrutura política, administrativa e jurídica do seu, como principal, né, estrutura, é a Constituição de 1887. Né? Então, logo depois da guerra, houve alguns embates entre as próprias colônias que já gozavam de autonomia entre si, né? Houve algum atrito ali de como é que você ia construir esse novo Estado. Então, você tem aí do lado os federalistas, do outro lado os republicanos, né? Os federalistas pregando uma estrutura, os republicanos outra. Mas uma coisa é certa, todos eles não abriam mão da autonomia entre os estados, né? Então, cada estado tem a sua autonomia, sua independência, por assim dizer. Mas a partir da Constituição de 1787 é que eles criam o laço confederativo, né? Ou o chamado Pacto Federativo. Né? E ali traz para nós grandes novidades, né, da história, né? Que também tiveram uma influência muito forte sobre o que se viria para frente aí, né? Não só em termos de novas sociedades que agora surgiriam como estados autônomos, né, no continente americano, mas na Europa, posteriormente na África, né? E aí vem pelos séculos, né? Então ali tem um texto que foi básico para muita coisa a partir dali. Então, vamos fazer algumas observações com vocês, como, por exemplo,
a criação de uma união confederativa, né? Onde essa união ela se dá juridicamente na Constituição, né? E aí nós vamos ver um pouquinho logo depois como é que essa Constituição amarra esse conjunto de estados. Posteriormente, com o avanço desses colonos, né, para o interior do continente, as terras indígenas, né, as terras do México, né, que logo depois fez a sua independência, né, e os Estados Unidos abocanhou ali mais da metade do seu território a partir de tomada mesmo, né, guerra, guerras homéricas, né? Foi a Guerra do México em 1884, né? Quando os Estados Unidos toma aí mais da metade do território americano e anexa o território. Né? Cita-se aí, por exemplo, a Califórnia, Texas. O Texas foi anexação. Bom, você chegou lá e tomou o Texas e depois, quando o México reclamou, a famosa Guerra de Houston, né? Liderada pelo Guerra do Texas, liderada pelo general Houston, os texanos, né? Venceram os mexicanos e assinaram o Tratado de Anexão Constitucional à União dos Estados Unidos da América, a Confederação dos Estados Unidos da América. Então, amarrados por esse princípio constitucional, pacto federativo, né? Confederativo, não abriram mão da sua autonomia, mas criaram os mecanismos jurídicos justamente para administrar essas relações de autonomia entre os Estados-membros, né? E a ordem administrativa, a macropolítico-administrativa, econômica, né? Jurídica, do então agora recém-criado Estados Unidos da América. Né? Então, na Constituição está isso colocado. É uma Constituição que dura desde esse tempo, é isso? Ela não é uma coisa, não foi, não se rasgou aquela Constituição e se promulgou outra. Ela continua a mesma, embora com o passar do tempo com várias emendas, né? O que é normal, porque a história ela é dinâmica, então as situações vão mudando, necessário se faz garantir direitos e obrigações, né, constitucionais, e para isso se cria o que nós chamamos de emendas constitucionais, né? Ao contrário, aqui no Brasil, as emendas estão sempre nos tirando direito, né? Nos tirando prerrogativas, né? Lá não, é no sentido de garantir direitos, né? Quinta emenda, muito falada aí, né? Direito de ficar calado, primeira emenda, o direito à liberdade, né? Eles prezam muito isso num grande pacto federativo, um grande pacto social, né? Quer dizer, o estadunidense ele tem na sua Constituição a orientação magna, máxima do seu Estado, quer dizer, ali o que diz a Constituição está dito. Isso essa obediência, né, ao texto constitucional. O que, infelizmente, a gente sabe que no Brasil não temos isso ainda, né? Você tem uma série de... O último pacto que nós fizemos, constitucional de 1988, foi feito um pacto jurídico, né? Ela foi promulgada, é uma Constituição que surgiu de um grande acordo das várias representatividades brasileiras, mas não tivemos um pacto social a partir daí que pudesse garantir a vigência dessa Constituição na sua forma, não é isso? No seu ato, né? Não fizemos. Tanto é que o judiciário tem horas que interpreta a Constituição ao seu bem entender, né? Os membros do Executivo, né? O Legislativo, né? Então nós não temos um pacto ainda constitucional. Mas lá não. Lá a primeira coisa que eles trataram de constituir foi esse pacto, né? Então surge a partir daí, nessa Constituição, garantido pela Constituição, né,
o primeiro regime presidencialista, né? Então, um presidente civil, né? Tirado do meio, né? Qualquer cidadão pode se candidatar, né? Lógico que tem lá algumas regras, né? De idade, etc. Perdão. Esses indivíduos se candidatam e, por um tempo determinado, o presidente, né? Como chefe do Poder Executivo, ele se candidata e, vencidas as eleições diretas, né? Ele é eleito por 4 anos, podendo se reeleger por mais 4 anos, né? Então, surge aí o primeiro regime presidencialista da história da humanidade, né? Assim como nós vimos surgir lá na Inglaterra, com a Revolução Inglesa, a República de Cromwell, né? A partir da Revolução Puritana, a partir da ditadura de Cromwell, República de Cromwell, né? E constituído e consolidado a partir da que chamamos de Revolução Gloriosa, o primeiro regime parlamentarista, né? Da história, né? Cujo parlamento é o grande detentor do poder político. Então, lá nos Estados Unidos agora, né? A partir daí, a divisão dos poderes, né? Então surge a teoria de Montesquieu, não é mesmo? Teoria de Montesquieu, da tripartite do poder político, né? No poder legislativo, a predominância do poder legislativo, né? Nos Estados Unidos representado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado da República, né? Então essas duas câmaras, elas têm o poder de instituir as leis, elaborar e implantar as leis, né? Modificar a Constituição, intervir no Executivo, quando em determinadas situações específicas, e principalmente a questão da política externa, sabe? Quando declaração de guerra e etc., pelo Poder Executivo, o Congresso é que tem que autorizar tudo isso. Então, o Congresso tem como prerrogativa, né? Um poder, de repente, com maior abrangência, até porque ele também é o que tem maior representatividade, né? Representa mais de perto os americanos, né? O povo daquela nação. Abaixo o Poder Executivo, abaixo no sentido de que o Poder Executivo responsável, né? Pela administração pública, mas essa administração a nível federal, né? E o Poder Judiciário representado pela Suprema Corte. Essa Suprema Corte, ela é que julga, né, as responsabilidades ou as ações do Congresso Nacional e do Executivo no sentido de proteger a Constituição. Então, é ela que é responsável pelo administrar e julgar, né, as questões entre os estados e entre os poderes. Então, está ali. E o que mais nos chama a atenção é a preservação da independência desses poderes, né? Então, são poderes separados, equânimes, autônomos, mas que vivem e procuram viver, né, em harmonia. Porque a harmonia desses poderes é que traz a harmonia do Estado com os cidadãos, né? Com as cidadãs. É coisa que nos chama atenção, né? Nos últimos tempos, então, no Brasil, nós tivemos aí um grande embate, né, entre os poderes, né? Especialmente o poder executivo, questionando, né, o poder legislativo e o poder judiciário, e esses poderes tendo que dar uma resposta ao poder executivo, né? Então, a gente percebeu esses tempos aí tão próximos, que no Brasil ainda estamos precisando demais dessa relação de poderes, especialmente na independência deles, né? O judiciário julga a questão da justiça, né?
O executivo é uma questão de executar aquilo que é proposto pelo legislativo através das leis. Essa questão ainda está um pouco embolada ainda no Brasil, porque embora isso esteja no texto constitucional, no pacto constitucional do CIDME, nesse pacto jurídico, está garantido lá pela Constituição, mas na sua prática, né, quando isso vai ser praticado, ainda não há um consenso, ainda não há olhares atentos à Constituição para que isso saia com harmonia, com eficiência, etc. Isso porque, de fato, a própria sociedade ainda não compreendeu, né, não se enxergou ainda, não formulou o que nós chamamos, professor Gisele Cittadino, se não me engano, é que recentemente fala disso numa entrevista que eu ouvi, desse pacto social, quer dizer, a sociedade pactuar e falar, olha, é isso que nós queremos, né? É dessa forma que nós queremos. Então, com isso, está aí formada a primeira nação no continente americano, né? E que vai, a partir daí, influenciar nas várias outras formações de estados nacionais que vão, a partir da independência das 13 colônias, empreender os seus movimentos de independência. Beleza, gente? Então, já que nós colocamos aí para vocês, e eu vou anexar de volta esse, esse, esse documento da independência, né? Eu até faria o seguinte com vocês. Nós vamos ler esse documento e na nossa aula síncrona de segunda-feira, nós vamos falar, vamos tirar as dúvidas de vocês e aí nós já vamos entrar na Revolução Francesa. Tá? Bom, não, pensando bem aqui, aí eu vou dar uma voltadazinha para trás, porque era pretensão nossa, se as coisas tivessem acontecido de forma normal, nós fazemos o grande júri simulado da Revolução Industrial, o que não fizemos, né, por causa aí da pandemia. Mas vamos ter que, de certa forma, estudar a Revolução Industrial. Então, para a próxima aula agora, eu já vou preparar um material sobre Revolução Industrial. Então, na segunda-feira, nós vamos conversar um pouco, né, para tirarmos as dúvidas da independência das 13 colônias, né, refletir um pouco sobre o texto da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Nesse espaço, eu vou tentar ver se eu consigo um convite, convidar a professora Catarina para estar junto conosco nessa aula de síncrona, né, do dia na próxima segunda-feira, se for possível, para a gente fazer um embatezinho sobre a declaração no sentido filosófico, declaração no sentido histórico, jurídico, né? Vamos tentar fazer uma coisa melhor com a participação de vocês. Certinho? Mas vejam só, eu vou já a partir de agora postar um material já da Revolução Industrial para a gente já começar a dar uma olhada, né? Mas para que na próxima aula a gente trate disso. Quero pedir desculpas a vocês que eu me enrolei geral hoje, né? Eu gravei e teve uma hora que eu estava gravando a aula e me deu uma sensação de que não estava nada sendo gravado, sabe? E aquela sensação de você estar sozinho falando para a tela do bendito, né? No computador, sabe? Então de repente eu vi, eu tinha desligado tudo, porque eu fui tentar ver se eu estava falando, se estava gravando. Pá, interrompi tudo. Ah, foi uma bagunça danada.
né? Então, e agora que eu estou terminando aqui já, às vésperas das 2 horas da tarde, quando vocês vão entrar, até a aula tem que estar disponível, é que eu estou dando conta de tratar. Mas o fato legal é que nós demos a aula de independência das 13 colônias, né? Nós explicamos os tópicos principais para vocês, e num outro momento nós vamos fazer já uma perguntinha, né? Uma avaliaçãozinha acerca dessa independência, especialmente sobre o tema, sobre o texto da Declaração de Independência, né? Ali tem coisas que nos chama a atenção, nos toca assim, muito de perto, né? Essa autonomia, essa liberdade de escolha, etc. Os princípios do que nós chamamos de democracia moderna, né? Esse, esse conceito tão forte, né? De democracia que está sendo tanto questionado, né? Ao mesmo tempo estudado, afirmado, reafirmado, mas também questionado, né? Então ainda está aí ainda para um grande desafio entre todos nós. Então, fica mais ou menos assim. Qualquer coisa, eu estou à disposição de vocês. Vocês ficaram de me mandar um grupo, não sei se foi com vocês que eu combinei, mas gostaria de pedir a vocês, se não foi, que vocês fizessem um grupo do Edi e do Min, um grupo de WhatsApp, e me inserissem lá no grupo, tá bem? Meu telefone é 98832 1170, né? Inclui lá porque nós podemos aí tirar algumas dúvidas ou conversar um pouco pelo próprio WhatsApp. Assim, especialmente quando houver algumas particularidades, alguém em particular tem uma dúvida, me liga, me chama aí, né? Nós podemos ligar até lá na câmara do WhatsApp, que a gente vê um ou outro e a gente vai se falando, tá? Estou aqui para isso, tá bem? Então, muito obrigado e fica isso aí por enquanto. O mais é vocês lendo o texto, né, da Declaração de Independência, lendo aí no seu caderno, no seu livro-texto, dando uma leitura de como é que foi essas pré-condições e o que levou à independência e o processo em si, o processo da Guerra de Independência. E, por enquanto, estamos aí, estamos juntos, tá bem, gente? Um abraço.